Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tá sempre aí, né? Nos discursos oficiais, na mídia, soberania nacional. A gente ouve muito falar em proteger o Brasil, defender nossos interesses, mas o que será que isso significa mesmo na prática? É uma palavra forte, né? E muito usada. Exato. E para ajudar a gente nessa análise, temos aqui um artigo do Roberto Cavalheiro. O título é Entre o Discurso e a Realidade. O que é soberania nacional? Então, a nossa missão aqui hoje é desdobrar um pouco o que esse texto traz, tentar entender essa visão sobre o que é soberania de verdade e como isso bate ou não bate com a realidade. Isso. O ponto de partida já achei bem instigante, porque a palavra soberania é usada o tempo todo, quase como sei lá, um escudo retórico. Só que o artigo dá a entender que a experiência de muita gente, do brasileiro comum, pode ser bem diferente disso que se fala, né? Parece que tem um hiato aí. Vamos dar uma olhada nisso. Exatamente. O texto convida a gente a uma reflexão assim mais crítica mesmo, a questionar como esse conceito de soberania é invocado, muitas vezes por quem está no poder, e o que ele deveria significar na essência. O foco é bem nessa distância que às vezes é enorme entre o que se fala, a retórica, e a vida concreta das pessoas. É um convite para olhar além das palavras, sabe? Analisar as ações, os resultados, o impacto real. Certo. Então, para a gente começar a desenrolar isso, como é que o artigo define soberania, assim, na sua essência? Imagino que não seja só ter fronteira e governo, né? Não, vai bem além disso. A análise do autor, ela ultrapassa essas definições mais, digamos, clássicas, né? Que ficam muito no controle do território ou no poder formal do Estado. Soberania, para ele, envolve uma coisa mais profunda. Independência de pensamento, sabe? Autonomia de verdade nas decisões importantes para o país. E tem um ponto que o texto martela bastante como crucial: a defesa, assim, sem meio termo, dos interesses e do bem-estar do povo brasileiro. Não só da estrutura de poder que está aí ou dos interesses de um governo específico. Entendi. Quer dizer, nessa visão, a soberania só teria sentido mesmo se colocasse as necessidades, as liberdades, as chances do cidadão comum bem no centro de tudo. É uma perspectiva que meio que inverte o foco, né? O indivíduo vira a razão de ser da nação soberana, e não o contrário. Precisamente. A legitimidade da soberania, seguindo essa linha, estaria ligada diretamente aos benefícios concretos que ela traz para a população, na proteção real dos direitos, na criação de um ambiente onde as pessoas possam buscar seus sonhos, construir a vida com dignidade, com liberdade. Sem isso, a palavra soberania, ela corre o risco de virar só uma ideia abstrata, distante. E aí, me parece que o artigo encontra o ponto de tensão principal. Aquela desconexão forte entre esse ideal focado no cidadão e o que se vê na prática, na política, na economia. Como é que o texto aborda essa aparente contradição? Por exemplo, como dá para conciliar um discurso de independência nacional com o que o autor vê como posturas de alinhamento ou até, sei lá, subserviência ideológica ou econômica a regimes lá fora que não têm os mesmos valores democráticos? Olha, o autor questiona essa incongruência de forma bem direta. A análise sugere que essa conversa de independência, de defesa do interesse nacional, pode soar meio vazia, quando na prática se percebe um alinhamento ou uma certa complacência com governos estrangeiros que limitam liberdades básicas, sabe? Tipo liberdade de expressão, de imprensa, ou que perseguem opositores políticos. O ponto levantado não é nem sobre ter relações diplomáticas, claro que tem que ter, mas é sobre a coerência, entende? Entre os valores que se diz defender aqui dentro e as alianças ou posturas lá fora. A crítica foca nessa dissonância que se percebe. Isso ilumina a parte externa. Mas e aqui dentro? Como essa desconexão entre o discurso e a realidade apareceria na vida do cidadão, segundo o artigo? O texto menciona essa perspectiva de quem está vivendo o dia a dia aqui.
Sim, o artigo tenta dar voz a uma sensação de desalinhamento que talvez seja comum para muita gente. Enquanto se ouvem aqueles discursos, né, grandiosos sobre respeito às instituições, a grandeza da nação, a defesa da soberania, o cidadão comum muitas vezes está lidando com coisas bem mais palpáveis e frequentemente bem mais difíceis. O aumento constante de imposto, o custo de vida que sobe, dificulta planejar a vida, sustentar a família. E imagino que essa sensação piore quando a pessoa vê certos gastos públicos, né? Aquelas despesas de aparato, viagens oficiais com comitivas enormes, outros custos que parecem totalmente fora da realidade da maioria, da pessoa que está ralando para pagar as contas. Isso cria um ruído, uma sensação de que as prioridades estão meio invertidas. Exatamente. Essa diferença alimenta a desconfiança. E o artigo vai um pouco além, sugerindo que cada novo discurso sobre precisar de mais controle ou regulação, seja na economia, na informação ou em outras áreas, pode ser visto por uma parte da população não como algo necessário para o bem comum, mas como um sinal de alerta, um indício de possível perda de liberdade individual, seja econômica, de expressão ou de simples escolha, pessoal mesmo. Quer dizer, enquanto o discurso oficial pode estar falando em fortalecer o Estado e, por tabela, a soberania, a percepção de parte dos cidadãos que o artigo captura pode ser de um Estado que fica mais pesado, mais presente na vida dela e, paradoxalmente, um lugar onde ela se sente menos livre para agir, para prosperar. O texto articula bem essa tensão. As preocupações do dia a dia, a grana, a segurança física, a segurança jurídica, a falta de chance clara de melhorar de vida, elas convivem com uma desconfiança crescente em relação ao aumento do controle do Estado. Isso acaba criando um abismo considerável entre a narrativa oficial de uma soberania forte e a experiência vivida por muitos, que podem sentir essa soberania como algo distante ou até, em alguns casos, opressora. Entendi. Então, se a soberania para esse artigo não é só relação exterior, discurso oficial ou poder militar, onde é que ela mora de verdade? Qual seria a base dessa tal soberania autêntica? Olha, aqui está um dos pontos que eu achei mais fascinantes da argumentação. O artigo propõe uma talvez redefinição ou uma reafirmação do que deveria ser o coração da soberania. Argumenta que a força soberana genuína de uma nação não vem primariamente das alianças políticas externas, da capacidade militar ou da retórica diplomática, embora isso tudo tenha seu papel, claro. A raiz verdadeira da soberania, segundo essa visão, está na capacidade interna do país. Capacidade interna. Isso é interessante. Como é que isso se traduz na prática? O que um país precisa de fato garantir dentro das suas fronteiras para ser considerado soberano de verdade, nessa ótica mais voltada para o cidadão? Produtiva e livre para os seus cidadãos. Isso inclui, por exemplo, educação de qualidade, que não seja só ensinar matéria, mas formar gente crítica, capaz de pensar por si e inovar. Segurança pública que funcione, que proteja o cidadão comum no dia a dia e garanta que a lei seja cumprida sem oprimir ou gerar medo. E um ponto crucial: trabalho digno e oportunidade econômica real, que permita às pessoas prosperarem pelo próprio esforço, pelo talento, sem depender demais de favor ou da máquina do Estado. E a liberdade individual, onde entra aí? Exige um ambiente onde o cidadão tenha voz, onde possa dizer o que pensa, concordando ou discordando do governo, sem medo de retaliação. Exige acesso livre e diverso à informação, para que as pessoas formem seus próprios julgamentos e, fundamentalmente, garante o direito de escolher os próprios caminhos, os representantes políticos, o modo de vida, sem uma tutela excessiva do Estado tentando ditar a cada passo. Um país soberano de verdade, nessa visão, é aquele que demonstra respeito profundo pelos seus cidadãos e confia na capacidade deles de entender e decidir. Não é aquele que trata as pessoas como crianças, que vigia o tempo todo ou tenta calar quem discorda. Essa abordagem realmente inverte a lógica que a gente costuma ouvir, né? Coloca a responsabilidade pela construção da soberania muito mais na qualidade de vida, na liberdade, no bem-estar interno, do que na projeção de poder para fora. A força externa seria então uma consequência dessa saúde interna. Exato. A ideia é que uma sociedade interna forte, educada, livre, segura e próspera naturalmente vai ter mais peso, mais respeito lá fora. Seria uma força que vem de dentro para fora, e não o contrário, onde se tenta projetar uma imagem de força externa para compensar fragilidades aqui dentro. Para ilustrar essa